vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração. Aqui nos encontramos para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que oram conosco, que se lembram de nomes que nós aqui citamos e também nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Queremos agradecer também vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor e em favor de nomes que vocês nos enviam. Como todos já sabem, não é possível às vezes citar no mesmo dia que vocês nos escrevem ou no dia seguinte, mas sempre estaremos orando por vocês desde que os pedidos chegam aqui e daqui no Hora Tranquila, um dia, 2 dias depois, o seu nome será mencionado. Pedimos também que vocês orem em nosso favor. Queremos meditar em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, diz assim: Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Essa carta do apóstolo Pedro foi escrita para os irmãos do primeiro século, para que eles obtivessem fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Esta segunda carta de Pedro, provavelmente ela tenha sido escrita em Roma, aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, pouco antes do apóstolo Pedro ser martirizado. O tema, semelhante ao da primeira carta, é de cunho pastoral. Pedro exorta aos leitores a continuar crescendo na graça e no conhecimento espiritual, a fim de cumprirem o propósito de Deus por meio de seu chamado e vocação. No primeiro capítulo desta segunda carta, o apóstolo Pedro procura animá-los, mencionando sua experiência pessoal e a segurança da palavra profética. No segundo capítulo, Pedro adverte contra os falsos mestres. E então no último capítulo, capítulo 3, depois de falar sobre a rejeição da promessa da segunda vinda por parte dos críticos do seu tempo, conclui reafirmando a certeza da concretização dessa promessa e o conselho para que os leitores estejam preparados. Este verso que lemos, 2 Pedro capítulo 3, verso 11, é um convite para nós refletirmos. Uma vez que o pecado será totalmente destruído, é necessário que os cristãos sejam diligentes em permitir que Cristo elimine todo rastro pecaminoso de sua vida. A expectativa da vinda do Senhor deve inspirar os fiéis a uma vida santa. Como sábio pastor, o apóstolo Pedro conclama seus leitores a refletir sobre o fato de que o caráter é a única coisa a ser levada deste mundo. Moldar o caráter segundo a vontade do Senhor deve ser a nossa prioridade. Santidade de vida, glorificação a Deus e serviço aos semelhantes são qualidades que devem caracterizar nossa experiência em contraste com a vaidade pessoal, o descaso para com os assuntos sagrados e também a indiferença em relação à proximidade do fim. Se o conselho de Pedro era oportuno em seus dias, é muito mais válido para nós hoje, diante da iminente vinda do nosso Senhor Jesus. É nesse ponto que ouvimos o eco do pensamento de Paulo em Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, onde ele diz: Portanto, vejam prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa expressão, remindo o tempo, implica aproveitar as oportunidades. Não temos direito a um viver banal, conformando-nos com uma experiência cristã superficial. Nossa salvação está em jogo. Não podemos desperdiçar tempo, nem negligenciar os recursos que a onipotência coloca à nossa disposição, a fim de que nos preparemos para estar com Cristo eternamente. Estamos vivendo dias em que nós temos que procurar
viver a vontade de Cristo em nossa vida, é nos santificar. É claro que ninguém vai se tornar santo, sem pecado, mas aqueles pecados que nós conhecemos e que nós cometemos, nós temos que eliminá-los de nossa vida. Nós temos que pedir a Deus forças para que possamos vencer essas tendências que nós temos para fazer as coisas erradas. E então nós estamos vivendo num tempo em que temos que procurar ser santos. Como diz aqui o verso, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Precisamos procurar viver a vida que Jesus viveu. Amar as pessoas assim como Jesus amou. Atender às necessidades das pessoas assim como Jesus atendeu. Isso é santificar-se, é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Estamos iniciando ainda este ano de 2022, mas precisamos nos preparar, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. E o preparo ele é diário, não é nós deixarmos para a última hora e aí não termos mais condições. O preparo ele vem da nossa intimidade com Jesus, da nossa comunhão com Ele, do estudo da Bíblia todos os dias e da oração. E claro, vivendo estes princípios em nossa vida, no nosso dia a dia. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, vamos apresentar pedidos e agradecimentos. Vocês também, abrindo o coração, falando com Deus. E o nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos uma vez mais diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pela proteção, pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Apesar de lutas e problemas que nós enfrentamos em nossa vida, sabemos que nós não estamos sozinhos, que Tu estás conosco. O que nós necessitamos, Pai, é buscar a Tua presença em nossa vida cada dia, cada momento, em tudo quanto fizermos, naquilo que nós falarmos, que seja vista em nós as atitudes, a pessoa de Jesus Cristo. Ó Pai, tenhas misericórdia de nós. Estamos diante deste novo ano, estamos ainda começando, e que Tu nos ajudes a caminharmos contigo cada dia, fazendo a Tua vontade e nos aperfeiçoando, não pela nossa força, pelo nosso conhecimento, mas pelo Teu poder, possamos ser transformados e vivermos uma vida para Ti. Nós Te pedimos, Pai, que estejas com todos aqueles que estão orando neste momento, cada um está apresentando as suas necessidades, as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, as suas enfermidades, suas dores. Ó Pai, são tantas as necessidades que cada um tem, Tu já os conheces. Derrame as Tuas bênçãos, Pai, sobre cada um, dê vitórias, conforme for a Tua santa vontade. Nós queremos apresentar a Ti o agradecimento da Maria Joana. Ela está agradecida por bênçãos que tem recebido de Ti. Maria Limíria está agradecida porque o seu filho Eduardo César completou mais um ano de vida. Que o Eduardo seja abençoado por Ti, que tenha muitos anos de vida e que viva na Tua presença. E todos os demais aniversariantes nós agradecemos. A minha esposa Kênia está pedindo por Fátima. Ela está necessitando das Tuas bênçãos, Pai, do Teu poder em sua vida, está internada. Tenha misericórdia da Fátima, Pai. Olga Flávio também continua pedindo, Pai, que Tu tenhas misericórdia dela e que faças a Tua vontade na vida do Flávio Rosalém, seu filho, que está há mais de 7 meses em coma devido ao Covid. Pai, abençoe a família também do Flávio, a sua filha, dê vitórias a eles, Pai. Dolores Poliaim pede por ela, pelo esposo Edmar Teixeira. Também Maria Schreiber tem as suas lutas, seus problemas, pede bênçãos e vitórias sobre as suas necessidades.
ela pede também pelo Edvando e pela Catiúcia. Antônia Vale dos Santos pedindo por ela, as suas necessidades, seus problemas, que tu possas atender as orações da Antônia Vale e fazer a tua vontade, Pai. Eliene de Ilhéus, na Bahia, está pedindo por sua saúde. Vilani Lopes também pede por ela e por seus familiares. Iva Machado pedindo por ela, pelo Paulo, pelo Edson, pelo Kleber. Yamara Macedo pede por ela, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Noemi Oliveira pedindo pela nora Emily. Ela está para ter bebê e, segundo a médica, pode adiantar o nascimento e que tu estejas com a Emily e com o bebê, que tudo transcorra bem. Também a Noemi pede por Serginho, ele tem dificuldade de fala, ele tem 3 anos e 8 meses, que tu abençoe, Pai, o Serginho e que ele possa desenvolver a sua fala normalmente. Luciana Batista pede por sua vida espiritual, pede por sua família, pede pela igreja e a conversão de todos os seus familiares. José Henrique pedindo por Marli, o esposo dela bebe muito, que tu possas trabalhar com o esposo da Marli e fazendo com que ele abandone a bebida e que se volte para ti. Também o José Henrique pede pelos filhos Bruno e Júnior. Sandra Santos pedindo pelas vítimas das enchentes, especialmente no sul da Bahia e também em Minas Gerais. Muitas pessoas têm perdido todos os seus bens e alguns até perderam a vida. Pai, tenha misericórdia de cada um daqueles que estão sofrendo com essas enchentes. Também a Sandra Santos está pedindo por Raquel Simões, que está aguardando o resultado de exames. Maria Estela Silveira Cesarino pedindo pelo filho Lucas Silveira. Nilza Justiniano pedindo por sua irmã Ivone, que está com problemas no coração. Temos também um pedido em favor de Jussara Cury da Silveira, que vai fazer transplante de coração. Estejas com ela, Pai, nessa cirurgia que é delicada. Pedido também por Alexandre Magno Faria, tu sabes as necessidades dele. Ainda nós temos um pedido em favor do André Fernandes e Tiago Fernandes, para que sejam libertos de vícios, Pai, tenhas misericórdia de cada um. Maria de Lourdes, de Juiz de Fora, pedindo por sua saúde, Pai, tu a conheces e sabes os problemas que ela está enfrentando. Dê vitórias a Maria de Lourdes e também a todos os demais que estão enfermos e que estão necessitando da tua bênção, Pai. Nós temos ainda o pedido da Iraildes, que é lá de Rochedo, em Mato Grosso do Sul, pedindo por seu irmão Leônidas. Todos os demais pedidos que temos aqui, colocamos em tuas mãos e sabemos que tu já estás trabalhando em favor de cada um. Temos a certeza que o teu anjo da bênção já foi enviado para todos aqueles que estão com fé, clamando a ti, na certeza de que tu farás o melhor por cada um deles. Ó Pai, ajuda-nos a entendermos e aceitarmos a tua vontade em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, é que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.